Olá, mais uma vez aqui ao vivo no Instagram para trazer uma mensagem terapêutica a partir do tarô. Então vamos lá, lembrando que o nosso objetivo aqui sempre é o autoconhecimento. E eu não preparei nada previamente. Então eu vou trazer aqui uma mensagem a partir do que o tarô vai nos apresentar. Então vamos lá. Hoje, segunda-feira, para a gente começar bem a semana, uma mensagem aqui a partir do tarô. Então, já antes de mais nada, vou deixar aqui o convite para que você se inscreva no meu canal do YouTube, tá? bit.ly/AdrianoVídeos, onde você vai encontrar ainda mais conteúdo em vídeos que eu ofereço todas as semanas. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre desafios, né, no campo do amor, que nos fazem a gente se sentir separados. Então, deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente busca a liberdade e a gente vive aquele conflito entre estar ou não em um relacionamento, tá? Justamente por isso, porque muitas vezes a gente acredita que a gente só pode ser feliz se estiver ao lado de outra pessoa. Então, isso acaba criando uma série de bloqueios na nossa vida, né? Porque a felicidade ela não depende de estar ou não em um relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, os relacionamentos eles nos ensinam muito, eles trazem muitos aprendizados, eles fazem muito bem pra gente. Então, aqui a gente não vai nem negar a possibilidade de estar com alguém, nem de não estar com alguém. A gente só vai buscar entender o que é que faz de fato sentido pra gente em cada momento da nossa vida, tá? Justamente porque muitas vezes algumas pessoas elas emendam um relacionamento no outro, sabe? E vai vivendo uma vida em que não existe um espaço para si mesma. E isso acaba sendo muito prejudicial. Então a gente sempre pode ter essa clareza de perceber que cada momento pede uma situação diferente, né? Então é aí que a gente vai se abrir mais à voz do nosso coração. Então até na semana passada a gente trouxe uma mensagem bastante focada nisso, né? A voz do coração. E quando a gente fala aqui em relacionamento amoroso, como é importante a gente se abrir à percepção dos nossos próprios sentimentos. O quanto é importante a gente, de fato, buscar perceber o que é que está nos movendo e não as ideias que a gente tem já pré-concebidas sobre relacionamentos, sabe? Então, por exemplo, algumas pessoas já ouvi falar, tem uma expressão, né, que é a do dedo podre, sabe? Ah, eu tenho o dedo podre, eu só escolho pessoas ruins. Então, vamos entender melhor isso, como isso se dá, né? Porque a gente parte primeiro de uma base emocional, de uma base das nossas crenças, né, que colocam essa ideia de que a gente só pode ser feliz ao lado de outra pessoa, né? Então isso já é uma visão que limita muito a nossa vida, tá? Já é uma base que é uma ilusão, né, que tira a nossa verdade interior, tá? Então o que acontece? A gente precisa ter outra pessoa ao nosso lado, né, quando a gente cria essa ideia. Né? Então, a gente sente uma necessidade nesse sentido. E aí é que tá. Esse é o perigo. Né? Aí que mora o perigo. Porque a gente vai em busca de uma coisa que não é verdadeira, então o que acontece? A gente pode começar a atrair também pessoas que estão numa busca de algo que não é verdadeiro para elas próprias. É por isso que acaba não criando a sintonia. Então, quando a gente fala em relacionamento, a gente está falando em sintonia. É a partir daí que a felicidade se expande, né? É a partir da sintonia. E falar em sintonia não significa que estar 100% concordando com tudo, vivendo, né, uma vida perfeita no sentido de que todo mundo concorda, todo mundo é 100% feliz. Isso não existe, né? Porque a gente tem os altos e baixos na vida e isso faz parte, a gente vai aprendendo a lidar com as diferentes situações, né? E o relacionamento amoroso, ele é perfeito nesse sentido. Porque ele traz sempre a realidade do outro ali para que a gente, né, lide com aquilo, né? Mas também nos provocando para que a gente possa, né, enxergar as coisas sobre novos prismas, né? Que a gente possa realmente encontrar essa sintonia e multiplicar
né, os sentimentos, multiplicar os conhecimentos e tudo isso. Bom, então por que é que a gente muitas vezes tem essa ideia de separação, né, que eu disse aí, de que eu e o outro, né, então precisamos estar juntos. Aí, tá, mas você falou em separação. Eu quero dizer que quando a gente tem essa ideia é separatista, porque ela parte do princípio de que existe essa divisão, né? Quando a gente vai entender que, assim, eu gosto de trazer um exemplo, é como se a gente pudesse dizer que um relacionamento, ele é uma terceira pessoa, sabe? Então você tem você tem o outro e você tem o relacionamento. Então esse relacionamento é a terceira pessoa, né? Então é como se esse relacionamento tivesse suas próprias necessidades. Esse relacionamento tivesse os seus próprios sentimentos, né? É dentro dessa percepção. É aí que eu tô falando dessa separação, entendeu? Enquanto ainda tem o eu e o outro, não tem esse terceiro elemento que seria o um só. É aí que muitas vezes a gente se perde. Porque a gente está buscando esse terceiro elemento a partir dessas individualidades. Tá? Então eu quero que todas as minhas necessidades sejam supridas para que eu viva o relacionamento perfeito. Aí a gente corre grandes riscos de não conseguir esse relacionamento que a gente tanto quer, né? Por quê? Porque aí eu estou concentrando muito só em mim. Aí eu posso colocar o contrário, posso colocar, não, mas eu quero encontrar a pessoa perfeita, eu estou disposto a fazer tudo por ela, tal e coisa. Quer dizer, eu coloco ela num ponto como se ela fosse mais importante que eu mesmo. Acontece a mesma coisa. Esse terceiro elemento, ele não se sustenta. Ele pode até se estabelecer, mas ele não se sustenta. É aí que tá. O equilíbrio entre esse eu e o outro é que vai trazer esse terceiro elemento, esse relacionamento, dentro de uma verdade, dentro de uma fluidez, que é o que realmente pode nos fazer bem. Por quê? A gente não quer relacionamento só como se fosse algo que a gente tem, que a gente compra, né? Então, por exemplo, sei lá, eu quero uma roupa nova, eu vou numa loja e compro, né? Muitas vezes a gente trata um relacionamento como se fosse assim também. Sabe? Aí você fala, não, mas como assim? Você está falando em pagar pela pessoa? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido da posse. Né? Estou me referindo aqui a gente criar essa ilusão de que a gente pode falar em relacionamento a partir do ter. E relacionamento verdadeiro não tem a ver com posse. Relacionamento verdadeiro, ele tem a ver com fluxo. Ele tem a ver com a liberdade. Né? A liberdade de ser quem eu sou, respeitando a liberdade do outro ser quem ele é. Aí sim esse terceiro elemento, esse relacionamento, ele pode se estabelecer em bases sólidas, né? Em bases sustentáveis. Então é isso que a gente vai entendendo, que por isso é tão importante que cada um tem o seu próprio poder. Sabe, essa história também de que, sabe, em relacionamentos em que um coloca o outro como se fosse, né, superior, tudo isso é muito frágil. Sabe? A gente pode, é claro que ter um carinho, uma admiração, né? Reconhecer as qualidades do outro faz parte do processo, mas não se colocando inferior. E é aí que é a história do dedo podre, quer dizer que se eu me acho inferior, eu vou atrair pessoas ou que são superiores ou que também se sentem inferiores, né? Essa é a ideia aí do dedo podre, ou a ideia de a gente perceber que muitas vezes a gente acaba um relacionamento com uma pessoa e começa um relacionamento com outra que é muito parecido com o anterior. Por quê? A gente não está falando aqui em comportamentos, a gente está falando na energia, sabe? Não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas é a energia da pessoa, né? Que expressa ali muito daquele momento dela. E é isso que a gente vai entender, que a gente pode cuidar melhor do nosso momento. A gente pode cada vez mais, a partir desse nosso caminho de autoconhecimento, ir percebendo de fato o que faz sentido pra gente. Muitas vezes a gente vive uma vida inteira em função de coisas que não são aquilo que realmente fazem o nosso coração bater mais forte, ou como dizem algumas pessoas, eu acho muito bonito, o coração cantar, sabe? Então é isso que a gente vai entendendo, a importância de, nos relacionamentos, a gente buscar algo que realmente vá além de preencher um vazio,
né? Fiz até uma live na semana passada em que trabalhei esse tema com a minha amiga Daniela Mascarenhas, né? O quanto que a gente muitas vezes está querendo completar, né, algo, quando na verdade, quando a gente fala isso, a gente está nesse caminho da posse. Né? Como se eu pegasse a pessoa, sabe? Eu preciso ter o relacionamento. E não, a gente pode trocar esse ter um relacionamento por viver um relacionamento. Isso se torna muito mais fluido, isso traz muito mais possibilidades de significado para a gente. E pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Então, é a partir daí que a gente vai perceber essa ideia dessa separação que eu falei no início do vídeo. Que quando a gente está aqui falando nessa separação, é quando a gente entende que ou uma parte ou a outra. Quando na verdade falar em relacionamento é falar nesse encontro dessas duas partes. Por isso esse terceiro elemento, com as suas próprias questões, necessidades e possibilidades presentes. E para isso a gente honra a experiência de cada um, a gente respeita a liberdade de cada um. Então é possível que cada um tenha a sua própria liberdade e encontre e estabeleça, né, esse encontro de uma forma que seja verdadeira e que faça sentido para ambos. Isso sim é um relacionamento saudável. Se você tiver interesse numa consulta de tarô, eu sempre utilizo uma abordagem terapêutica, como eu estou aqui trazendo, né? Em que a gente vai muito mais fundo nas questões do que simplesmente dizer o que vai acontecer ou não, né? O caminho é o autoconhecimento. Isso sim pode transformar a nossa vida de uma forma muito maior. Então, agradeço a sua audiência aqui e até o próximo vídeo.